Queria te ouvir aqui sobre o PL, tá? É... Beleza. PL. PL tem o Valdemar, velho. O Valdemar tem o histórico que a gente sabe qual é em relação a tudo, inclusive está do lado do PT lá atrás, enfim, tá apoiando sempre movimentos ali estranhos. Teve a questão própria Lava Jato e tal. E você é um anarcocapitalista. Os seus valores aqui, eu vou dizer, não vou dizer perfeitos, até porque ninguém acha que tem os valores perfeitos, né? É, e- mas seus valores são muito bons. Cara, não te dói um pouco, não, assim, tá no PL. E eu não tô dizendo que os outros são bons, não, tá? Mas é porque eu sei que o PL hoje é o partido mais de direita, em termos da forma como se expõe no Brasil hoje. O Novo, ele é de direita, mas para mim ele é muito mais liberal e eu prefiro separar a direita do liberalismo, o libertarianismo e tal. Mas e aí, cara? Como é que você tá em relação a isso? Ou não tá? Ou tá tranquilo e tal? Não, eu tô com a consciência tranquila. Claro que me entristece ver as falhas, os erros humanos em todas as instituições, inclusive no partido. Mas se por um lado eu fico triste aí com as falhas humanas, por outro eu tô com a consciência tranquila. Por quê? Porque tudo que eu tô fazendo tá dentro da minha ética. Você, o Então Paulo, eu não né? tenho Você, o problema. Paulo. Eu, eu não tenho problema nenhum em entrar num partido, seja o PL, seja o União Brasil, que era o meu outro partido, seja até o PTB, que era o partido onde eu me filiei primeiro, e usar esses partidos como um veículo de infiltração dentro do Estado. Por quê? Porque eu quero ser um cavalo de Troia dentro do Estado moderno. Eu quero destruir esse sistema maldito, que é o Estado moderno liberal maçônico, por dentro. Agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é entrar num partido. Ele vai ser o meu veículo de infiltração. Aí o partido é perfeito? Dá para canonizar todo mundo que está dentro do partido e transformar em santo? São Valdemar da Costa Neto? Não. Mas dá para usar o partido para se infiltrar dentro do Estado moderno. Eu não vou trair minha consciência, eu não vou aprovar um projeto de lei que eu não concordo, eu não vou ser utilitarista. Por favor. Então, por exemplo, Por favor, oi? não seja. Por favor, não Não, seja. utilitarismo é uma metaética anticatólica, eu não posso ser utilitarista. O meu ponto eu até cito o que aconteceu, por exemplo, com o Vox, Partido Espanhol. É um partido de direita espanhola e que eles têm uma pauta principalmente contra a imigração em massa, que eu acho uma pauta importantíssima, já que o grande risco para a Europa, o risco existencial hoje é a invasão muçulmana. Então, eu se Fato. fosse espanhol, eu votava no Vox. É um partido perfeito, santo, maravilhoso? Não, mas é o que tem. E o Vox, ele cometeu um erro muito grave. Mas muito o pessoal fala, o Valdemar isso, o Flávio aquilo. O erro que o Vox cometeu na Espanha é infinitamente pior do que qualquer coisa. O que eles fizeram? Para agradar o voto feminino, eles resolveram flexibilizar o aborto. Aí, qual é a ideia deles? Não, nós vamos conquistar o voto feminino, vamos ser eleitos e aí nós vamos fechar a fronteira e proteger a Espanha contra a sua destruição pela imigração em massa. Justíssimo proteger a Espanha contra a imigração em massa, mas não pelo meio de liberar o aborto. E aí eu li um padre, um neotomista, esqueci o nome dele, que ele falou, olha, se chegasse um exército invasor e falasse, pessoal, é o seguinte, nós só vamos poupar o reino de vocês da destruição se vocês sacrificarem uma criança. Pode sacrificar a criança? Não. Não. Isso é utilitarismo. Nem mesmo para salvar o reino. E aí o que o Vox fez foi o equivalente a sacrificar uma criança. Eles liberaram, eles Entendi. flexibilizaram o aborto, que é literalmente sacrificar uma criança, em nome da possibilidade deles serem eleitos para defender as fronteiras. Eu não faria isso. Eu acho que tem que defender as fronteiras, mas nunca flexibilizar o aborto, porque aí já não é mais, sabe, a água da piscina, destinação universal dos bens. Aí já é o valor da dignidade humana que está sendo sacrificado. Aí sim você tem um precedente terrível para a destruição dos valores morais de uma civilização. Uhum. O Vox Entendi. está fazendo algo demoníaco. Entendi Isso, o isso argumento. jamais. E o Agora, fato. tem Ah, um vai lá, vai político do lá. PL, tem um político do PL que é meio esquisito aí, que tem um, sei lá, supondo, tá? Hipoteticamente. Tem Não, um político do PL entendi. aí que tem uns esquemas. Ah, ok, só que ele vai me dar uma legenda no partido. Eu não estou sacrificando um bebê. Eu estou pegando uma legenda no partido. Não, entendi o argumento aqui. E o fato, e aquela que a pessoa fala, porra, você é um anarcocapitalista, quer acabar com o Estado, mas você vai pro Estado, vai acabar se beneficiando do Estado, você vai receber um valor, ainda que você abra mão, não sei o que você vai fazer e tal. Não vou abrir mão de É, nada, vou fazer guerra política.
Conta, Aqui, ó, fala aí. eu vou falar para você, Mendes. Eu não vou abdicar de salário nenhum. Eu não preciso desse salário. Eu tenho outras fontes de renda. Esse salário eu vou usar para fazer guerra política. Eu vou Como usar assim? eu vou usar para viajar pelo estado, para regimentar novas lideranças, para formar um movimento de direita, para eleger vereador de direita, para eleger deputado de direita que me suceda. Eu não vou ficar parado. Eu não vou abdicar desse dinheiro e deixar esse dinheiro para o estado. Eu vou. Todo obreiro do reino é digno do seu salário. Está na Bíblia. Ué, eu vou trabalhar lá dentro para revogar leis injustas, para combater o sistema e não vou pegar meu salário? Eu vou pegar sim e vou usar esse salário para fazer guerra política. Eu não sou esses limpinhos, prudentes, sofisticados do novo, não. Falando de novo aqui, antes de falar de novo, é, de novo, não tava na pauta. Mas ontem você soltou um vídeo, não sei se a palavra correta é defendendo o Flávio, mas fazendo uma análise de que, peraí, isso aqui é dinheiro. Vamos lá, deixa eu contextualizar, galera. Hoje é dia 14 de maio, ontem, dia 13, saiu um áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro pro Vorcaro para financiar ou ajudar a pagar o lançamento do filme em relação ao Jair Bolsonaro, né? Foi o assunto do dia ontem. Eu vi um vídeo seu, Paulo, falando que, pô, peraí, é privado para privado. E não podemos esquecer que a gente tem um inimigo maior pra gente brigar. Realmente, o Sim. inimigo maior, a gente tem que brigar e tô super alinhado. Tem um inimigo muito maior aqui. Mas, cara, eu não consigo concordar com o argumento que é privado para privado, porque se for privado para privado, o dinheiro que saiu pra esposa do Moraes lá no, ou melhor, pro escritório onde a esposa do Moraes trabalha, é privado para privado. Pra mim é imoral do mesmo jeito, cara. Sabe por quê? Mas, Porque não, mas tem uma diferença. mas o Flávio sabia quem era o Vorcaro. Ele sabia, cara. Sabia. Só olhar as datas que ele fez o pedido e tal. Eu entendo que ele não é ilegal, mas ele é imoral. Tá, aí primeiro tem uma diferença muito grande. Vamos lá, nós temos um esquema de corrupção que talvez seja o maior do Brasil, que não é só corrupção. Envolve Concordo. lavagem de dinheiro para crime Concordo. organizado, que é o do Banco Master. O Banco Master é uma das coisas mais hediondas que existem no cenário. O A que tem capilaridade que me fazer com o impressiona. Banco? Pois é. O que tem que fazer com o Banco Master, com o Vorcaro, com todos esses caras? Tem que investigar, punir, prender, punir da pior forma possível e investigar até o último fio e cair todo mundo que está envolvido. Quem Assina impediu embaixo. isso de acontecer? Assina Quem embaixo. impediu isso de acontecer? Foi o PT e o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Ok. E aí, quando você tem a prevaricação da justiça, a impunidade, a blindagem jurídica contra o crime organizado no Brasil, isso é muito grave, principalmente se o juiz se vender. A ideia dos antigos romanos era que o ofício de juiz era um ofício divino. E se ele traísse, se ele vendesse sentença, se ele protegesse um culpado ou punisse um inocente de propósito, ele estava traindo os deuses. Essa era a ideia Ok. de Roma. Ok. Então, Não, a isso hora aí que eu você tem um concordo contigo. esquema, a hora que você tem um esquema do escritório o escritório da Viviane Barsi, junto com o Vorcaro, o juiz que devia estar julgando, Eu tem uma concordo. sociedade com esses 100%. caras, aqui é uma violação do princípio do juiz natural, é uma traição ao direito, é uma coisa que implica na prevaricação e na impunidade. Tamo alinhado, Agora, tá? você chegar Concordo para um com tudo. cara, agora, você chega para um cara que você sabe que ele é sujo e você pede um dinheiro emprestado para fazer um filme, ele não está violando a justiça, ele não está Mas eu prejudicando sei, mas tem uma terceiros. imoralidade. Ó, como você mesmo falou. Ele sabe que é sujo. Brother, eu não vou pedir. Eu vou montar um negócio novo, não vou pedir o dinheiro ao traficante. Sacou? Mas aí que tá, Talvez eu não se o concordo com, traficante eu não lavou o concordo com dinheiro tá na a. empresa, ele manda pra mim. Eu estaria na mesma situação, mas, pô, não vou atrás de um traficante pra pedir dinheiro pra investir num negócio. Assim, que é o filme, tá? Assim como o Vorcaro botou dinheiro, parece que botou dinheiro também no filme do Lula. Então aí vem a hipocrisia da esquerda, babá, que é normal. Mas, cara, mas assim, não tem como assim. Pra mim tem uma imoralidade ali. Tem uma imoralidade ali, sacou? Pra mim tem uma imoralidade. Não, eu não acho moral. Eu não acho que o que o Flávio fez não é moral, não é nada belo que ele fez. É uma coisa criticável, é uma coisa bem criticável. Eu acho muito pior do que pedir dinheiro pro Vorcaro. Eu acho muito pior ele votar a favor da lei da misoginia, que proibia, que se for aplicada proíbe um padre de ler a Bíblia. A hora que ele fala as mulheres devem estar caladas nas assembleias, que é a São Paulo aos Gálatas, né?
Ah, não sei. Então o padre não vai nem poder ler a Bíblia. Eu acho muito pior votar a favor dessa lei. E o Flávio votou a favor dessa lei. Eu acho criticável, eu acho que nós temos que criticar as atitudes imorais do Flávio Bolsonaro. Mas nada muda o fato de que, primeiro, o Flávio Bolsonaro é o único capaz de vencer o Lula. Segundo, o Flávio Bolsonaro fez muito mais bem do que mal. Ele é um homem que comete erros, Se a gente que fizer uma cometeu análise erros que têm que ser pragmática, ok. criticados, Botar na mas ele fez balancinha muito aqui, mais né? bem do que mal, e ele é uma pessoa boa, bem intencionada, que comete aí os seus erros, que não é santo. Se abrir um processo de canonização do Flávio Bolsonaro, eu vou ser contra. Agora, vamos ter proporção. O Brasil é um país que tem preso político. Não, Imagina o não, sofrimento dessas pessoas. isso aí a gente tá alinhado. Isso aí tá alinhado. Tem, Tem concordo. o decreto do desarmamento do Flávio Dino que está condenando as pessoas a ficar à mercê dos bandidos. O homicídio voltou a subir com o fim do governo Uhum. Bolsonaro por causa desse decreto de desarmamento do Flávio Dino. Você tira a arma do cidadão de bem e solta bandido. Teve flexibilização do aborto, são bebês morrendo. Teve todo o impacto econômico do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária que está condenando os brasileiros à miséria. A pobreza é um mal Eu muito sou um dos maiores grande. críticos dessa reforma tributária aí. Porcaria. Claro, essa reforma tributária é dantesca. Então, tirar o Lula, tirar essa ditadura judiciária, impedir que o Brasil se venezuelize, Venezuela. Ah, isso aí travou aqui também. trava-línguas, É. é a prioridade. Ah, mas o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para o Bolsonaro. Olha, sinceramente, dane-se. Eu acho que tem que criticar, não tô passando pano moral para isso, Ok, mas assim, não é perfeito. hora disso, é ano eleitoral. Para mim, o Olavo de Carvalho matou a pau. O Olavo de Carvalho disse o seguinte: quando surgiu o rombo de 3 trilhões do Lula, a esquerda continuou abraçada com o Lula, porque o objetivo deles era manter o Lula eleito. É, isso eles Agora, sabem fazer, velho. qualquer coisa que o Flávio faz, o pessoal já quer pular do barco, já quer votar em caras horríveis como o Zema, e aí nós não temos coesão, não temos o objetivo é tirar o Lula, eleger o Flávio. Nós Uhum. temos que ter foco nesse objetivo e coesão para cumprir. Tá. Aí depois você pode bater no Flávio à vontade, mas primeiro tira o Lula. Não, tem Bater que no tirar o Lula, Flávio a tem gente que bate tirar. depois. Tem que tirar a esquerda, porque tá indo num. Ainda mais a esquerda E do não PT, tem enfim. outro, assim, não tem, o Zema. O Zema não tem condição de ganhar do Lula. Ele tem o carisma de uma lombada e a testosterona de uma berinjela. E o Zema, sim, é um sujeito objetivamente imoral. Por Porque quê? Fala é assim pra mim, aquilo eu que ia eu te falo. perguntar. Minha próxima pergunta é ser você tem algum. Pelo jeito você tem um problema com o novo, né? Qual que é a sua aí com o novo aí, com o novo Zema, enfim, qualquer que seja? Não, eu não tenho problema direto com o Novo, eu tenho amigos no Novo. Inclusive, a minha prima, ela é pré-candidata a deputada federal pelo Novo e ela é maravilhosa. A Uhum. Bárbara. Quem quiser pesquisar quem é ela, Bárbara Cogos. Até o pessoal estranha, né? Porque ela é preta, né? E ela é minha prima. Aham. Mas fala aí, o que, E, que você não gosta do novo? e, E do Zema, né, no nossa, ela caso? é. Então, aí o meu problema com o Zema é o seguinte: o Zema, quando ele foi governador de Minas, ele defendeu várias medidas da ditadura sanitária, que para mim foi a pior ditadura que o Brasil já teve. Olha que o Brasil já teve o Você diz Floriano em relação ao Peixoto, já teve o Covid? Estado. Sim, porque foi a Ah, tá. pior ditadura do Brasil. O Brasil já teve Floriano Peixoto, que era um assassino. O Brasil já teve a ditadura do Vargas, com o Estado Novo, que foi horrível. O Brasil já teve a ditadura comunista do João Goulart. O Brasil já teve a ditadura militar. Mas nada se compara à ditadura do Covid. Porque na ditadura do Covid não foi só a propriedade privada, as instituições que foram violentadas. Foi o direito do indivíduo ao próprio corpo. Isso é verdade. Então, ali, o nível biopolítico dessa ditadura, literalmente biopolítico, foi inédito. Então, para mim, aquilo é um divisor de águas. Quem apoiou aquelas medidas de lockdown, de inoculação obrigatória, para mim é um ditador, é um totalitário, não tem moral para falar de um nazista. E eu vejo ali o Zema, quando ele era governador de Minas Gerais, ele não só defendeu isso, como ele não teve humanidade. Ele demitiu uma funcionária do governo de Minas Gerais, uma idosa, que faltava 2 meses para se aposentar, e ele não teve pena. Demitiu porque ela não queria ser inoculada. E cadê o direito ao corpo dela? Mas eu concordo muito. Em Então, relação a essa questão do Covid foi foda, cara. Me doía quantas todo mil dia. vezes pior do que pedir dinheiro para o Vorcaro é você ter esse nível de desumanidade com uma idosa? Outra coisa, eu tenho muito amigo polícia lá em Minas Gerais. O Caporeso, por exemplo, é cabo da PM que foi eleito deputado estadual.
Pergunta pra ele o que o Zema fez na segurança pública de Minas Eu tenho um Gerais. amigo delegado que quer ver o Zema, assim, mas no lugar mais longe do mundo. Pois é, aí você tem um amigo policial civil, o meu amigo é policial militar, ninguém gosta do Zema. O Zema destruiu a segurança pública em Minas. Quer mais? Ah, o Zema é o melhor contra o Lula. O Zema elogiou o Lula, falou que o Lula é um grande democrata, que as divergências dele com o Lula é a mesma que ele tem com a esposa. Meu Deus, né? E falou ainda que defende a reforma tributária. O Zema passou pano para a reforma tributária do Lula, que não só é um roubo contra a população, como é uma violação do Pacto Federativo. Quantas mil vezes pior do que pedir dinheiro pro Vorcaro? É isso? É tudo errado, cara. Mas aí que tá. Mas eu entendi. Você Não, tá colocando uma situação de balança ali, né? Saquei. então, aí o pessoal fala, mas o Flávio votou a favor da lei feminista, o Flávio pediu dinheiro pro Vorcaro. Aí só me resta dizer uma coisa para a pessoa. Então tá bom, você tem razão, eu não vou mais votar no Flávio, me dá aí o número da Princesa Isabel. É porque aí você tá na mesma, óbvio, né, na mesma situação que eu, e acho que muitos brasileiros, bom, pelo menos eu tô falando aqui por mim, né, óbvio, né, é a escolha do menos pior, né. Então Pra um aí eu falo, me dá o número anarcocapitalista, da. Qual é o número eleitoral da Princesa Isabel? Eu juro que eu voto nela, eu juro mesmo. Eu acho que ela foi super corajosa em passar a Lei Áurea, católica. Tá? Me dá o número dela. sim, Ah, ela não tá concorrendo? Então vai o Flávio. entendi. É um ponto.